concelho de Taboaço localiza-se a norte do distrito de Viseu e está inserido no Alto Douro vinheteiro, mas neste território já se sente a influência da Beira Alta. Taboaço é uma varanda entre serras e rios, onde a natureza se vislumbra e se encanta, partindo à descoberta de um território onde se encontram dois pequenos mundos que a natureza, o labor dos homens curtidos pelo sol estival e a história juntaram, e de onde brotam néctares abençoados pelos deuses. A variedade da paisagem, a natureza em estado puro, as vinhas em socalcos, as florestas mediterrâneas, os soltos de castanheiros, os rios bucólicos, as tradições e a cultura popular, as atividades ligadas ao enoturismo, à pesca, ao turismo fluvial e ao turismo de natureza fazem de Taboaço um polo importante no turismo nacional e em particular da região do Douro. Há roteiros turísticos à espera dos visitantes, moramente do românico, do azeite, do vinho, dos miradouros panorâmicos e dos percursos pedonais devidamente sinalizados e catalogados. Os solares e as casas senhoriais, as quintas do Douro, as aldeias típicas e vinheteiras, os monumentos pré-históricos, igrejas do românico, com um especial destaque para São Pedro das Águias, o artesanato, a gastronomia, as lendas e tradições, bem como o património natural, são os principais pontos de interesse. Por isso, o desafio é conhecer Taboaço e com isso desvendar mais alguns dos segredos do Douro. Quem quiser conhecer melhor Taboaço pode ir vê-la num sítio alto e tem 2 miradouros de privilégio para o fazer. O Miradouro da Fraga do Tostão, ou de Nossa Senhora da Conceição, ao lado da estrada que sobe para Chavães, ou o Miradouro do Monte da Escrita, na estrada que sobe para Val de Figueira. A vila descobre-se inteira, lá do alto, estendida sobre os cimos do Calvário, do terreiro da igreja ou do arrabalde de São Vicente, numa moderna malha urbana que se encostou à serra. A viagem pode começar pelo sítio do Calvário. Este espaço, sombreado por cedros de grande porte, percorrido por pequenos caminhos, recebeu a designação de Parque Abel Botelho. É um agradável lugar de passeio e dele pode ver-se, como de uma varanda, a sucessão das montanhas do Alto Douro e de Trás-os-Montes. Na igreja matriz, de origem românica, interessa reparar na sua fachada, na torre de 2 sinos e no riquíssimo retábulo barroco da Capela Mor. Dentro da igreja são de salientar os altares dedicados a Nossa Senhora da Graça, Nossa Senhora das Dores, Cristo crucificado e ao Senhor dos Passos. O Largo do Dr. Albano Sousa, um arejado espaço propício ao convívio, é também polo de articulação de imensa gente e do tráfego automóvel entre as principais artérias da vila. No gaveto entre a Rua Costa da Fonte e a Rua Gomes Mota, um harmonioso solar setecentista de província mostra a delicadeza dos lavores barrocos nas janelas de avental. Pela Rua de São Vicente até à Travessa das Ameixoeiras, onde se pode ver, quase ao dobrar da esquina, a casa onde nasceu o diplomata e escritor Abel Botelho, figura notável de Taboaço. A casa, muito alterada pelo tempo, mostra, como resíduos de arquitetura setecentista, a moldura das portas e de 2 janelas de avental. Localizado no centro histórico da Vila de Taboaço, o Museu Abel Botelho é um espaço de divulgação e difusão da cultura taboacense e douriense. A recuperação deste edifício consistiu na reforma e restauro de um imóvel parcialmente em ruína, preservando a sua fachada original. Do Largo do Terreiro sobe-se pela Rua da Calçada até ao adro da igreja, pelo Largo 5 de Outubro, e daqui corta-se à esquerda pela Rua Conde Ferreira até ao Jardim Conde Ferreira. Num ambiente de grande tranquilidade, podemos visitar o Museu do Imaginário Douriense. Inaugurado em janeiro de 2009, foi o primeiro dos núcleos museológicos que o Museu do Douro tem na região demarcada do Douro. Rijo Max é o nome dado pelo seu construtor ao exemplar de relojoaria mais completo, complexo, exótico e insólito que se conhece. O seu construtor levou mais de 28 anos a dar corpo ao seu extraordinário invento, que tem deixado perplexos técnicos estrangeiros que se deslocam a Taboaço para observarem tão misteriosa máquina de fazer inveja aos mais credenciados especialistas suíços. O célebre relógio Rijo Max indicava os movimentos aparentes do Sol e da Lua, segundos, minutos, 24 horas, hora universal,
hora lunar, assinala os anos bissextos, suprimindo automaticamente 24 anos de 128 em 128 e ainda um variadíssimo outro conjunto de particularidades que fazem deste o mais completo relógio do mundo. Subindo a rua Macedo Pinto, estamos na Avenida Marechal Carmona, em cujo extremo se ergue o velho edifício do Teatro Luís de Freitas, uma espécie de cinema-paraíso que se gosta de olhar. E é no teatro que Taboaço dá cartas. O grupo de teatro local, o Teatraço, tem produzido regularmente peças aclamadas por todo o país e, mais recentemente, através do cinema, obteve reconhecimento internacional. A 5 km de viagem de Taboaço podemos encontrar Val de Figueira, uma pequena aldeia beirã, meio afundada no vale entre pinhais, dividida entre searas de centeio, hortas e pomares. Aqui podemos visitar a Igreja Matriz, dedicada a Nossa Senhora da Apresentação, de finais do século XVII, e o seu retábulo de talhas dos inícios do século XIX. Na fonte de Santa Maria podem ver-se mulheres ao fim da tarde conversando. Numa outra fonte, de bica antiga, a dar para o caminho, defrontamo-nos com a carantonha de um homem modelada há anos sem conta por um canteiro do lugar. Digno de nota é também o Cruzeiro dos Centenários. Vale a pena subir os lacetes de estrada que revela a cada momento surpreendentes paisagens. Mais espetacular ainda é que se colhe do miradouro do Alto da Escrita a 2,5 km. Depois é a beira, plena de giesta, pinheiral, rochedos, umas alminhas num outeiro e a pacatez da aldeia bíblica. Barcos é uma bonita freguesia pertencente ao concelho de Taboaço, situada num pequeno platô bem no coração da região vinheteira do Douro, rodeada de uma grande beleza natural. A origem desta localidade estará associada ao antigo castro, o Castro do Sabroso, de ocupação pré-histórica, denotando a antiga ocupação humana destes terrenos de solo fértil. O ambiente destas ruas é encantadoramente rural, classificada como aldeia vinheteira, albergando a história de outros tempos, onde teve grande importância administrativa até à criação do concelho de Taboaço. E ainda se encontram muitos dos vestígios desse passado, como o antigo edifício dos Passos do Concelho e Tribunal, ou a antiga Casa da Câmara e Cadeia. A inserção de barcos na rede de aldeias vinheteiras está também relacionada com as várias quintas de produção vitivinícola que compõem uma interessante e rica paisagem natural. Conta-se que perto da povoação de Barcos existiu, nos primórdios da nacionalidade, um castelo medieval que terá sido construído pelo donatário da terra para a defesa das investidas mouriscas. Foi sede de concelho entre 1263 e 1855, integrando as freguesias de Adorigo, Barcos, Santa Leocádia e Santo Adrião. Com a chegada das reformas administrativas do liberalismo, acabaram por se integrar também no município as freguesias de Folgosa, Vila Seca, Pinheiros e Val de Figueira. Demarca-se na paisagem pelo seu conjunto urbanístico, denotando-se à primeira vista que o núcleo primitivo se organizou em redor da Igreja Matriz. São de destacar as várias edificações medievais, as imponentes habitações da época moderna e modestas casas de cariz vernacular que se cruzam, compondo uma malha urbana de elevado interesse, onde se destacam alguns edifícios de caráter e função mais erudita, como é exemplo a antiga sede de colegiada que remonta aos séculos XVII e XVIII. Classificada Monumento Nacional em 1922, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção destaca-se, sobretudo, pelo esplendor do seu interior. A raiz deste templo é medieval e nos primórdios da sua existência foi sede da Colegiada de Barcos, sob invocação de Santa Maria de Sabroso ou Nossa Senhora do Sabroso. A aldeia vinheteira de Barcos é de longínqua ocupação. Prova disso mesmo é o Santuário de Nossa Senhora do Sabroso, que assenta em local de vestígios de ocupação castreja. É de raiz medieval e classificado como imóvel de interesse público. A importância deste espaço sagrado documenta-se pelo papel que assumiu enquanto matriz da freguesia até à construção da Igreja de Barcos. A paisagem é um caos de blocos de granito, cuja dureza apenas se atenua com a mancha verde-negra do pinheiral. Ao fundo da encosta declivosa corre o rio Tedo.
Ameniza-se, no entanto, a paisagem à entrada de Pinheiros, cujo casario mais antigo se abriga num resguardo de montanha voltado a sul. A Praça Ageu Fonseca Moreira, que um esguio cruzeiro pontua ao centro, parece sempre disponível para as grandes festas do povo. Mais adiante fica a igreja, cujo adro se rodeia de sólidas construções de cantaria, com datas inscritas em cartelas e pitorescos recantos como há na Rua do Cabecinho. A Igreja Matriz, de 1719, é de boa cantaria. Apresenta um belo exemplar de talha dourada barroca dos princípios do século XVIII. O altar-mor guarda uma bonita imagem de Nossa Senhora com o menino. Granja do Tedo é constituída por dois povos, o povo de baixo, mais antigo, e o povo de cima. Uma velha ponte de teor romântico do século XVII, talvez um dos dois povos. Sobre as águas do rio Tedinho, mais acima do vale, existe uma ponte medieval. O povo de baixo oferece a quem olha de alto, durante as horas de sol, uma deslumbrante lição de organização urbana habilmente desenvolvida à volta da Igreja Matriz, entre o rio e a montanha. O solar dos Lucenas e Mergulhões, na Rua Abel Barradas, e outras casas de prestígio fixaram ao longo dos séculos XVII e XVIII o alinhamento dos arruamentos. No povo de cima, no largo da praça, em frente do Pelourinho, ergue-se a arruinada Capela de São Francisco das Chagas e, não muito longe, a Capela de Nossa Senhora do Socorro, mandada edificar em 1615 pelo padre José Francisco. Pode ver-se ainda no povo de cima um belíssimo solar setecentista, onde são perceptíveis dois corpos diferentes, separados pela Capela de Nossa Senhora das Mercês. Vale a pena deambular pelas ruas desta povoação, onde cachos de flores caem de muros e onde pode bater-se à porta de um cesteiro de verga, trabalhando em seu ofício. Há sobre Granja do Tedo uma história muito curiosa sobre Maria Coroada. Esta jovem, com apenas 24 anos, tornou-se grã-sacerdotisa de uma religião que terá sido inventada por si ou pela sua mãe. Esta religião tinha em Maria Coroada a terceira Eva e a própria celebrava cerimónias sentada num trono, vestida de branco, profetizando um fim do mundo antecedido pelo regresso do rei Dom Sebastião. Os crentes assistiam a estas cerimónias de costas voltadas e seminus. Em 1847, depois dos membros desta religião se terem exaltado na execução dos ideais que defendiam e roubado a imagem do Senhor dos Passos, o administrador do concelho mandou espancar os prevaricadores. A fundadora desta religião desapareceu desta região, regressando em 1897 para se estabelecer discretamente como curandeira. Granja do Tedo é por isso um local riquíssimo. Muito para além destas histórias, esta antiga sede do concelho é uma das mais históricas freguesias do concelho. Diz-se que a sua fundação está relacionada com a paixão de um cavaleiro cristão pela filha do rei mouro de Lamego, a princesa Ardínia. Mas essa história contamos já a seguir. Depois de darmos um salto ao Douro, voltamos ao Távora. A antiga vila de Valença do Douro estende-se ao longo de uma extensa fita de estrada e a malha urbana oferece um extenso casario renovado por remessas de imigrantes e poupanças de lavradores cujos vinhos tiveram direito a benefício. A moderna Igreja Matriz fica à entrada do povo. Quem para no adro pode encostar os braços ao muro de nascente para olhar demoradamente o curso retilíneo do Douro que avança até ao Pinhão e ali se detém, por momentos, contra o cais de embarque. Em Valença pode-se subir ao sítio da Vila Antiga para olhar o Pelourinho, junto à Casa da Câmara que se mantém de pé. Continua-se a viagem até a aldeia de Távora, de povoamento antigo, mas celebrizada apenas com a trágica sorte dos marqueses que lhe tomaram o nome e que foram sacrificados pelo Marquês de Pombal. A Igreja Matriz de São João Batista, setecentista, mas com torre do início do século passado, é bastante modesta. Sobranceiro ao povoado e de acesso difícil, fica o Castelo do Calfão, onde a velha ermida de Nossa Senhora dos Prazeres, hoje destruída, se tornou o polo de romaria anual e local da feira. De um terraço de estrada tornado miradouro, avista-se o vale fértil do rio Távora e apercebe-se ao longe, na direção do norte, a vila de Taboaço. Logo à esquerda da estrada, levanta-se bem perto e quase a pique, a montanha, apenas feita de granito, que cai adiante, mais abrupta ainda, no sítio do Fradinho.
A Quinta da Senhora do Convento circunda o rio Távora, afluente do Rio Douro, sendo que o Mosteiro de Cister de São Pedro das Águias está na origem desta quinta. O Convento de São Pedro das Águias situa-se na Quinta do Convento, integrado numa exploração agrícola privada. Este convento veio a ser construído para substituir o antigo Mosteiro de São Pedro das Águias, procurando, na altura, melhores condições de subsistência. No novo mosteiro, subsistem poucos vestígios arquitetónicos do edifício românico, sendo que este mosteiro de Cister sofreu muitas alterações em épocas subsequentes, mas conserva ainda alguns elementos da arquitetura do século XVII, particularmente o claustro modesto e a sua igreja ampla. Foi mandado encerrar pelo Marquês de Pombal por ter sido panteão dos Távora e depois reaberto por Dona Maria I. Esta pequena povoação, que já se avistara vindo do alto, está aninhada à volta de uma capela dedicada a São Pedro. Aqui a população cultiva a terra e aproveita a baga de sabogueiro. Nos terrenos de Granjinha há para ver uma verdadeira joia arquitetónica, o ermitério de São Pedro das Águias, ao qual se liga a deliciosa lenda de Ardinga ou Ardínea. A ermida, dita de São Pedro o Velho, andou ligada ao mosteiro de Cister de São Pedro. Construída num apertado balcão talhado sobre o rio Távora, junto à Fraga Amarela, orientada na direção de Poente, a fachada principal encosta-se quase à montanha. Os seus portais e fachadas carregam-se de uma poderosa e quase assustadora simbologia românica. A cerca de 3 km da Granjinha aparecem hoje, plantados de vinha, os terrenos da antiga cerca dos frades do convento de São Pedro das Águias. A princesa Ardínea, filha do rei Alboazã, viveu no século X, altura em que Lamego se encontrava sob domínio árabe e pagava tributo ao califado de Córdoba. Ardínea apaixonou-se por Dom Tedom, um jovem cavaleiro cristão que, por o ser, já era impedimento ao seu amor. Assim, fugiu do domínio de seu pai e veio refugiar-se no convento de São Pedro das Águias, onde se converteu, com a ajuda do velho ermita Frei Gelásio, ao cristianismo. Perseguida pelo pai, Ardínea viria a morrer às suas mãos, pois a ira do rei Mouro levou-o a degolar a filha e derramar o seu sangue junto ao rio Távora, ali mesmo, ao pé do convento, onde se havia convertido e jurado amor eterno a Dom Tedom. Diz o povo que ainda hoje há quem ouça o choro da jovem princesa, junto ao rio, e que as águas do rio ainda ficam vermelhas, tingidas pelo sangue da princesa convertida. Esta é uma das muitas lendas e histórias que este maravilhoso território de Taboaço encerra. Hoje, como sempre, convidamos-te a vir descobrir os segredos que nós não contamos. Dos frondosos vinhedos do Douro às escarpadas fragas do Val do Tedo ao Val do Távora. O melhor do Douro está em Taboaço.